Ilkka Salmi é a figura de referência da luta contra o terrorismo na União Europeia. Recentemente foi nomeado coordenador da resposta dos Estados-membros às ameaças à segurança. A nomeação ocorre num contexto marcado pela ascensão do extremismo de direita e por uma preocupação crescente em relação ao uso das redes sociais para difundir mensagens de ódio. Estes são alguns dos temas que discutimos com Ilkka Salmi no Conselho Europeu, em Bruxelas. Ilkka Salmi, muito obrigado por estar connosco em Global Conversation. Acabamos de começar um novo ano. Em 2022, como definiria terrorismo? Diria que é preciso ter em mente que o terrorismo existe. Se considerarmos, por exemplo, as opiniões islamistas radicais ou o jihadismo, essa ideologia continua a existir, apesar da derrota do califado na Síria. E temos de estar preparados para isso. Assume o cargo numa altura em que o terrorismo parece ter desaparecido da agenda. Será que a ameaça está a escapar à agenda política? Infelizmente, a ameaça terrorista está constantemente presente. Teríamos de dizer que é, em parte, talvez elevada. Não podemos dizer que tenha desaparecido completamente. É claro que certas questões, e especialmente do ponto de vista europeu, como a pandemia, podem ter tido impacto. As pessoas não se deslocam de forma tão livre como antes. Também gostaria de destacar uma coisa boa, que é a resiliência. Tem havido na Europa ataques terroristas de pequena escala, situações muito infelizes onde se perderam vidas. No entanto, as sociedades conseguiram recuperar. Em que ponto estamos atualmente em termos de ameaças terroristas na Europa e quais são as questões prementes? Eu diria basicamente três coisas. A primeira, o jihadismo ou a ameaça islamista radical ainda existe. Em segundo lugar, o extremismo de direita, especialmente o extremismo violento de direita branca, está mais presente na Europa. A terceira questão é, obviamente, o desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia desempenha um papel na difusão na internet de discursos de ódio e de conteúdos terroristas. No passado, vários cidadãos europeus aderiram a organizações ligadas ao terrorismo. Na sua opinião, a Europa continua a ser um terreno de recrutamento para essas organizações? E quais são as causas profundas desses recrutamentos? Digamos que é em 2012, 2013, 2014 em particular, ou em 2015, com a crise na Síria e a formação do Daesh, ou o Estado Islâmico, alguns europeus juntaram-se a essas organizações terroristas. Em teoria, isso ainda existe, de certa forma, se tivermos em conta o que está a acontecer no Afeganistão. É uma questão que vamos seguir. No último trimestre, o tema da migração voltou à agenda. Pensa que há uma ligação, como dizem algumas pessoas, entre migração e terrorismo? Estamos longe de poder traçar uma espécie de linha direta entre migração e terrorismo. Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que se houver um grande movimento de pessoas em todo o mundo, as organizações terroristas podem tentar tirar partido desses movimentos para infiltrar indivíduos. Estamos em Bruxelas, onde houve ataques terroristas no passado. Na sua opinião, quais são as prioridades para que a Europa seja um lugar mais seguro? Temos de garantir um equilíbrio entre questões como a privacidade, por um lado, e a segurança, por outro, de modo a assegurar que a legislação possa ser aplicada para que possamos trabalhar de forma eficiente e, ao mesmo tempo, é preciso garantir que as nossas instituições tenham acesso às novas tecnologias. Vamos falar de outro tema, a pandemia, que é também uma questão premente. Segundo um relatório recente da Europol sobre 2020, as organizações ligadas ao terrorismo estão a tirar partido da pandemia de Covid-19 para exacerbar o discurso do ódio e a propaganda online. O que está a ser feito para combater esse fenómeno que poderá assumir maiores dimensões no futuro?
É de facto uma questão muito oportuna para enfrentar esses desafios. A chamada legislação sobre conteúdo terrorista na internet vai entrar em vigor. É uma legislação europeia. Basicamente, os fornecedores de serviço e as redes sociais serão obrigados a remover o conteúdo terrorista que for publicado nessas plataformas a partir da informação contida nos relatórios dos Estados-membros, das autoridades e da Europol. Têm uma hora para remover esse tipo de informação ou de mensagem. Penso que é um desenvolvimento muito bom o facto de, ao longo dos últimos 2 anos, termos conseguido aprovar este tipo de legislação, que entrará em vigor no próximo verão. Hoje em dia há muitos conteúdos na internet contra a vacinação no contexto da pandemia. Considera que esses discursos podem ser usados pelo extremismo de direita para outros fins e para conquistar mais seguidores? Não me parece que isso possa ser rotulado como terrorismo, por enquanto. Dito isto, tem havido alguma preocupação perante a possibilidade de uma pequena parte dos que são contra se radicalizarem e procurarem alianças com diferentes grupos, quer seja, por exemplo, o violento extremismo de direita. Mas, por enquanto, é importante sublinhar o direito à liberdade de expressão ou de opinião e o direito de manifestação. À medida que a tecnologia evolui, o terrorismo também evolui. Como podemos lidar com isso? Antes de mais, é preciso fazer um grande esforço ao nível da prevenção, para que as pessoas não se radicalizem, nem estejam em contacto com essas opiniões, especialmente quando falamos da Europa. E, claro, também a nível global. Em segundo lugar, temos de garantir que as instituições que aplicam a lei e as autoridades de segurança tenham recursos suficientes e um quadro legal para agir. A melhor arma no futuro será online? O que faria ao nível da luta contra o ciberterrorismo? Acredito que esse é sem dúvida o caminho a seguir. Não vai substituir o que acontece no mundo real, porque é aí que, infelizmente, todos os incidentes terroristas têm um impacto psicológico. Por outro lado, as novas tecnologias são extremamente úteis, mas ao mesmo tempo dão novas ferramentas aos que querem fazer mal. E é exatamente por isso que temos de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos. Pensa que há uma abordagem única que pode ser aplicada a situações e países diferentes, uma espécie de abordagem pan-europeia? A ameaça varia sem dúvida em função dos Estados-membros da União Europeia ou dos diferentes países da Europa. Nesse sentido, provavelmente não podemos falar de uma abordagem monolítica. Ilka Salmi, EU Counter-Terrorism Coordinator, thank you very much for joining us on the Global Conversation. Thank you.